Robert Talks. News, fashion, inspiration, people. George Robert Talks. Uma produção da GRT Broadcast em parceria com a Flyby Agência Digital. Está no ar o programa George Robert Talks. Minha convidada de hoje tem uma trajetória belíssima. Ela é atriz, modelo, jornalista, influenciadora digital e empresária. É com muito prazer que recebemos no estúdio da GRT Broadcast, diretamente de Nova York, Cíntia Menezes. George Robert Talks. Cíntia Menezes, que prazer recebê-la nos nossos estúdios da GRT Broadcast, aqui diretamente de Nova York. Eu sei que você está aí no Brasil com uma agenda lotada e você me tira exatamente aí 1 hora para bater esse papo com a gente. Eu falo a gente porque quando a gente começa esse desenrolar de história que com certeza é uma fonte de inspiração para muita gente, né? Aí eu volto aí a gente, nós, brasileiros, cidadãos do mundo que acompanhamos o que você vem fazendo hoje, mas surge uma curiosidade, Cíntia. Como foi a vida dessa mulher bem-sucedida de hoje? Como foi a infância de Cíntia Menezes? Conta pra gente e seja muito bem-vinda. Muito obrigada, em primeiro lugar, George, pelo convite. É sempre um prazer, né, dividir aqui espaço com você, essa celebridade que é você, né? E um Obrigado. amigo querido que se tornou ao longo desses últimos anos aí. Agradeço demais pelo espaço e um prazer estar aqui com você, com todos os seus ouvintes, telespectadores aí e amigos, né? Porque eles são nossos amigos. Então, Se a Cíntia tornam nossos amigos, né? Com o se decorrer do torna tempo. É verdade. Então, Cíntia menina sempre foi uma Cíntia artista, né? A gente costuma dizer que aquela pessoa que é artista hoje, ela sempre foi, desde sempre. Ela não se tornou, ela veio se adaptando ao longo da sua vida. E na minha infância, como sempre, no interior da Bahia, chamado Paulo Afonso, eu me criei em meio a isso, né? Desde a época, a gente sempre começa tudo na escola. Ou é escola ou é igreja. Eu comecei sempre na escola, fazendo tudo que tinha, teatro, eu estava sempre à frente, apresentações, festivais, eu sempre estava, sempre envolvida, né? Naquilo tudo ali que fazia parte daquele universo de cultural. Comecei a desfilar muito nova também, que era outra coisa que eu gostava muito. Ganhei ali as passarelas desde os meus 14 anos. E assim fui crescendo, fui Miss da minha cidade, Miss Paulo Afonso. Minha infância sempre recheada de muito amor, né, de muito carinho e proteção da minha mãe, dos meus pais, dos meus avós, uma família muito tradicional, onde eu tinha como matriarca a minha avó, né? Aham. E foi assim até os meus 18 anos, quando eu saí de lá para fazer faculdade de jornalismo aqui em Aracaju, Sergipe, na UNIT, na Universidade Federal aqui, ou na Universidade da UNIT, né? Universidade particular. Federal, Uhum. eu me arrisquei, ainda fiz 1 ano de educação física, porque eu queria ser personal trainer, né? Aham. Mas o meu caminho era esse, era o da comunicação, era o da arte, da cultura. E essa foi a minha trajetória de infância, né? Resumidamente falando, foi isso que aconteceu durante a minha infância. Sempre envolvida com arte, cultura, e sempre gostei muito, né? De atuar, de desfilar, sempre nessa área. Foi Você assim. falou algo muito interessante, né? A família tradicional. É, Geralmente a família tradicional, eles pensam, né, para os filhos uma carreira mais sólida no sentido de seja um médico, uma advogada, vai isso. fazer faculdade, vai ser professora, qualquer outra coisa a não ser uma modelo, uma dançarina. Eles pensam assim, né? A gente vem de uma família tradicional que quando a gente foge ao que eles estão esperando da gente, eles ficam assustados. Ainda no seu passado, como foi para você chegar e falar assim, não, não é isso que eu quero para minha vida, e você acabou tomando um caminho no qual
uma mulher modelo naquela época? Como foi aí para sua família? O apoio aconteceu ou houve ainda uma resistência familiar em relação ao que você queria? Mãe, pai e avô sempre quer proteger você, né? A área artística a gente sabe que não é algo assim que naquela época hoje está um pouco melhor, né? Hoje você vê com outros olhos, mas a gente é criado para entrar numa universidade e se tornar algo formado, né? Graduado ali, que na época na minha cidade não existia outra possibilidade de cursos a não ser bacharelado de pedagogia, de pedagogia não, faculdade mesmo, né? Era administração, tinha poucos cursos, por isso que eu saí de lá. Mas minha mãe sempre me apoiou. Na questão de desfiles, foi assim. Foi tudo muito bem enquanto estava numa redoma, né? Enquanto ela podia ir comigo. No dia que eu recebi o meu primeiro convite da Ford Model, a Elite Model. Aí a coisa complicou, porque ela disse: Não, como é que você vai para São Paulo? Como é que você vai ficar lá sozinha? Eu não tenho como ir. Ela trabalhava, né, na empresa, numa estatal, e não tinha como. Então ali a coisa começou a minar um pouco. E aí eu parti para a universidade, que de fato eu fiz, mas aqui em Aracaju, porque lá não tinha o curso de jornalismo, e eu queria ser âncora, eu queria ser apresentadora. E aí cheguei realmente, de fato, ao que eu queria, com um programa meu, né? Mas naquela época teve essa resistência, sim, mas eu atribuo ao excesso mesmo de cuidado, o que atrapalha muito, né? Atrapalha, né? Um pouquinho. O excesso de amor e de cuidado atrapalha um pouquinho. A gente precisa aprender a soltar um pouquinho nossos filhos para que eles realmente se desenvolvam. E no que a gente puder, a gente está ali, né? De base, é, apoiando e dizendo assim, não, eu invisto aqui, invisto ali, e foi o que aconteceu. Então, eu não fui muito longe na carreira de modelo por conta disso, por conta de medos e receios da minha mãe mesmo. Proteção, né? Uhum. Mas como você já era muito envolvida na área artística, quais foram suas maiores inspirações para que você viesse a pensar que a indústria, né, artística seria algo que iria te completar como pessoa? Existem inspirações nisso tudo. Quais foram suas maiores naquela época? Então, eu gostava muito de assistir, eu tinha um senso crítico absurdo, né? Então, eu ficava prestando atenção em tudo, desde a roupa, o cabelo, a forma de falar, de pensar, de agir. Eu sou apaixonada por Fernanda Montenegro. Acho que eu Uhum. e o mundo, né? E a Glória Pires me inspirou demais também nessa área de interpretação. E Glória Pires é um talento nato. A gente sabe que ela é um talento nato. Mas tem muitos outros atores que eu sou apaixonada e gosto, né? E, inclusive, hoje já tive até a oportunidade de entrevistar, que foi o Jackson Antunes. Nossa, eu sou, assim, encantada com a interpretação do Jackson Antunes, né? Ele é homem, mas eu me encanto com a interpretação dele. Eu acho, assim, fenomenal. Fernanda Torres, e lá vai, né? E lá vai. Né? Eu gosto demais, que para mim é uma diva também, que ela é agora rainha de bateria, né? O ano passado deu um show na Avenida, que é a Paola de Oliveira. Acho Uhum. aquela mulher uma diva, é uma inspiração para mim em todos os sentidos, né? Aham. Então, assim, e a gente vai sonhando. Eu nunca pensei em chegar ao cinema, pensava em televisão, novela, né? Ficava sonhando com aquilo ali. E hoje eu acredito assim, sabe, George, que todo mundo tem que sonhar e tem que correr atrás, porque tudo é possível. Verdade. Tudo é Muito. possível. Tudo é possível. Gente, hoje a gente fala com essa mulher que é atriz, modelo, jornalista, influenciadora digital, empresária, e ela também é o maior sucesso, já entrevistou vários artistas, várias personalidades da nossa televisão brasileira. E hoje, o nosso momento, né? O programa dela é Entrevistas com Cíntia Menezes. E hoje o momento de entrevista é aqui com o George Roberts. E eu já tive o Diretamente. prazer de entrevistar esse homem maravilhoso, viu, gente? Sou fã, Obri- sou fã.
Obrigado, minha querida, obrigado. Olha, mas é isso, né? Nossas entrevistas acontecem, né, com essa agenda louca, com, né, Verdade. assessores com assessores tentando aí, né, ver o que dá para encaixar, o que não pode, o que... E aí a gente vai, mas tem uma hora Consegue. que dá certo. De projetos, né? Quando a gente chega a falar, né, da modelo, da atriz, a jornalista, a pessoa que hoje se tornou essa influenciadora digital. Cíntia, como tudo aconteceu para você no momento onde, né, que a Cíntia teve que deixar por um tempo os sonhos para se dedicar à família? Sim. Dona de casa, mãe, qual foi o momento que você decidiu deixar tudo aquilo que você sonhava para se dedicar à família e essa nova fase que você está vivendo? Conta isso aí para gente, porque é bem curioso. É, é uma coisa bem familiar mesmo, né? A gente cresce naquele modelo de família, né? Casar, ter filhos. E eu casei depois que eu me formei, né? Eu Uhum, ainda esperei, né? Eu tive e quando eu casei, né? Eu tive um hiato na minha vida, um hiato onde eu quis me dedicar realmente à família. Meu esposo, na época, ele viajava muito, né? Ele era muito transferido de cidade para cidade. Então, eu morei uhum, em algumas capitais do Brasil. E ao retornar a Aracaju, eu vi os meninos crescendo e eu me vi assim, poxa, eu preciso voltar a fazer alguma coisa para mim mesma e para que eu seja uma mulher mais feliz, satisfeita, em termos assim, de olhar para você mesma e dizer, não, eu tenho capacidade, eu posso fazer, os meninos estão crescendo e eu preciso ser feliz para que também eles sejam felizes. E aí comecei de novo, eu disse, por onde eu recomeço, né? Por onde eu recomeço? Digo, vou recomeçar por onde eu parei, como modelo. Chamei uma amiga minha, já conto muito isso da minha história, ela estava fazendo um curso de fotografia. Eu disse, vem aqui, minha filha, tire aqui umas fotos minhas, vá. Aí tirei umas fotos, enviei para umas agências de modelo, e não é aham, que a coisa começou a acontecer de novo? E começou a acontecer de novo. Aí veio a pandemia, todo mundo dentro de casa, aí um amigo meu falou assim, Cíntia, um amigo meu, que era na época uma pessoa muito, muito próxima, ele disse assim: Cíntia, por que você não cria um programa? E aí eu criei o programa Entrevistas, que foi dado por ele, esse nome, inclusive, e nós criamos o programa Entrevista e comecei devagarzinho, devagarzinho, e a coisa foi acontecendo. Nesse meio tempo, eu conheci muita gente bacana, inclusive você, né, meu obrigado, querido? Inclusive você, foi presente na minha vida. E obrigado. outras coisas foram acontecendo. E a gente cria, dentro desse meio, o respeito e a credibilidade daqueles que vêm para nós, né? Que no meio artístico, hoje, o seu nome é conhecido, o meu nome é conhecido, somos bastante respeitados no meio artístico, e vem surgindo outras coisas agregadas a isso também, viu? Você não está sabendo, mas eu vou falar agora. Ao longo desse tempo, eu fui convidada para fazer cinema, então eu fiz já 2 longas e um curta, né? Uhum, Um do cineasta Beto Patriota, que agora, recentemente, teve a grande estreia. Demorou muito também por conta de pandemia, aham. financeira, né? Mas que foi lançado agora, né? Zé da Cupira, o Cangaceiro de Poço Redondo, eu faço uma participação linda nesse filme e agora vai concorrer a festivais. Que Fiz o legal. filme Poi, do Flaviano Oliveira, do cineasta, que também já foi lançado, e fiz Trânsito, onde eu fiz parceria com o Alexandre Balilari. Fizemos um filme chamado Trânsito, quer dizer, um curta, tá? Não vai entrar nos festivais também. Ao longo de tudo isso, eu conheci também uma pessoa que me indicou para ser uma AR da Music Streaming, que é uma agregadora australiana. Então, hoje eu faço parte dessa empresa como AR também. A AR é uma pessoa que faz o link do artista com a empresa. E eu acabo trazendo os artistas para dentro da empresa para distribuir as músicas pelas plataformas digitais através da nossa plataforma, que é Music Streaming Australiana. Tem isso também, novidade. Que coisa boa, olha só, Ah, e bastante tem mais. projetos.
Estou envolvida em projeto de cinema, agora como produtora de cinema. Não saiu ainda, estamos agora, isso aí, a gente está na luta. Que bom, que bom. Está vendo? Olha isso, né? As lives naquela época, lá no Instagram, no período da pandemia, na verdade, eram pouquíssimas pessoas que faziam, né? Éramos, na verdade, ali naquele nosso meio que a gente sempre trazia assim, né? Um artista para o outro, indicando um para o outro. Naquela época, eram pouquíssimos. E os artistas eram muito resistentes a dar uma entrevista live Sim. no Instagram, lembra Muito, disso? muito. Na No época as início foi pessoas difícil. não queriam naquela época, não Não. queriam. De repente, viralizou-se uma era de entrevistas no Instagram e que se O tornou Instagram grande. virou a televisão, né? Virou uma nova televisão. Virou Na um época da streaming, pandemia, virou a televisão. E o virou um que streaming. hoje, né, ainda assim, a gente diz que é o cartão de visita para Sim, que as pessoas venham conhecer tudo aquilo que a gente vem desenvolvendo ao longo da nossa vida. É a pura isso. realidade. É isso aí. O que começou com um grande preconceito, que era isso na época, Verdade. nossa, eu não dou entrevista live, né, ao vivo, no Não, Instagram. e para pessoas que estavam assim, como eu, pelo menos, eu estava fora da mídia há muito tempo, e assim, eu não era nenhuma Leda Nagel, né? Eu não era nenhuma entrevistadora das grandes emissoras de televisão. Eu era uma jornalista que estava me propondo a fazer algo novo. Uhum. E mas ainda assim foi um desafio, mas foi um desafio que a gente conseguiu. Verdade. E com Conseguiu. isso, outros grandes jornalistas começaram a fazer entrevistas live no Instagram. E Isso. olha como é interessante. Uma plataforma que muitos não usam de forma inteligente, Sim. começaram-se, né, apoiar nesta plataforma e com isso virou o Instagram, acabou acontecendo ali uma televisão Instagram, vários Isso. programas, foi isso que aconteceu na época, né? Isso que aconteceu. Foi. Como é interessante esse giro tecnológico. Falando-se de tecnologia, na nossa época, quando nós começamos lá atrás, a gente fala aí dos anos 90, né, 2000, a gente não tinha todo esse acesso à tecnologia. Quando eu falo, Não. bom, a gente não tinha, é verdade, né? Eu comecei no teatro, foi o quê? 88? Entende? Assim, eu era menino no Menino. teatro. Era menino. Então, É. assim, naquela época a gente não tinha todo o acesso tecnológico. Naquela época, na Nem verdade, celular. nem Nem celular. celular. Nem O celular. primeiro celular saiu é aquele celular tijolão, era um Enorme. Eu tijolão, não tive. né? Aquela coisa enorme. É. Pouquíssimas pessoas, na verdade, no Brasil tinham o Isso. acesso. Isso. Então, olha, vamos fazer uma comparação de hoje com com toda essa tecnologia na época que nós começamos lá atrás, aonde a gente ainda escrevia carta e colocava no correio. Hoje a Eita, gente só fiz manda uma muito isso. mensagem. Hoje a gente só manda uma mensagem pela internet, chegou. Cíntia, como é É. que você analisa essa tecnologia de hoje, né, com aquela inocência que a gente tinha lá atrás? Porque nós vivemos uma infância, uma juventude muito inocente, né? E hoje nossos jovens já sabem mais do que a gente por causa da tecnologia. Como é que você vê esse mundo de hoje comparado aí com o que você viveu lá atrás? A era digital, ela é uma realidade, não tem como fugir. Nós estamos agora vivendo a era da inteligência artificial. Não tem como fugir, né? Não tem como voltar, retroceder. É daqui para frente. Agora, como é que a gente vai lidar com essa nova tecnologia é que é o cerne da questão. O Uhum. que é que eu vejo? Nós brincávamos na rua,
Nós não tínhamos celulares. Nos registros marcantes da nossa vida, está aqui na nossa memória. Ou a gente transcreve e escreve um livro, ou elas vão ficar, a gente sempre falando. Eu tenho um grupinho que é Turminha Anos 80. Olha. E é lá que a gente coloca as fotos da nossa... Que tínhamos, porque meu avô, mesmo naquela época, meu avô gostava de tirar fotografia, tudo ele registrava. Era fotografia em slide, lembra dos slides? Que era É passando verdade. né? Vovô chamava, a gente ia final de semana para lá, sexta-noite era para passar slide. Então, assim, hoje nós não temos mais isso. Não temos mais esses momentos. Eu vejo aqui meu filho me chamando do quarto pelo celular. Mãe, vem aqui no quarto. Eu estou aqui, ele está ali. Então, assim, a tecnologia é maravilhosa, a gente tem que saber fazer uso dela. Isso. Mas tem que tomar muito cuidado para a gente não perder o afeto, o olho no olho, né? O estar sempre presente. Eu sei que isso vai parecer até clichê, falar um negócio desse, mas a gente precisa pelo menos tentar. Estar em família, com família, né? A gente vai ali para a mesa comer, minha família, a gente comia todos os dias juntos na mesa. Hoje ninguém come, não. Hoje, todo dia, leva o celular e bota assim do lado, aí fica comendo e vendo o celular. Ninguém conversa. Ninguém conversa, né? Então, eu primo muito pelos momentos que eu estou com os meninos, mas sabendo que é daqui para frente e a gente precisa fazer e saber fazer uso da tecnologia. E nós aqui, né? Nós estamos aqui agora. Olha que maravilha. Eu estou aqui no Brasil, o George tá lá nos Estados Unidos e estamos aqui conversando, né? Conversando. Então, isso é maravilhoso. Então, vamos fazer o seguinte: colher o que é de melhor dessa tecnologia. E também eu acho que a gente precisa nos policiar. A gente precisa se policiar, né? A gente precisa. Vamos nos policiar com relação a certas coisas que nos tiram do convívio de uns com os outros. Vamos fazer da tecnologia o convívio. E cuidado, né? Porque tem muita coisa ruim aí, né, Jorge? É Muita verdade. coisa negativa, né? É isso que eu falo do policiar. Não olhe aquilo que não te traz, que não te agregue à tua vida. Queira estar ao lado das pessoas que agreguem à tua vida, né? E conversar, cuidado, a internet, ela é boa, mas ela é perigosa. Cuidado com quem você se envolve na internet, que eu tenho visto muita gente, se envolver pela internet, achando que são amigos, né? E que são lobos em forma em pele de cordeiro. Cuidado, muito cuidado. Mas vamos fazer uso, sim, da boa tecnologia. Muito bom, muito bom. É isso aí. Hoje eu converso com essa jornalista comunicadora que é bem ativa no mundo da tecnologia, hoje na internet, no Instagram, live, no mundo do cinema, televisão. E é com muito prazer, gente, que a gente vai lá atrás. A gente fala assim, né? Tirar do baú memórias de uma mulher que tem uma experiência vasta no que vem desenvolvendo hoje e desenvolvendo com muita maestria. Bom, vamos aos nossos comerciais e a gente volta já já. George Roberts Thoughts. Tem dificuldade em dar conta das demandas do seu negócio e ainda ter que cuidar do design e comunicação? Na Flyby Agência Digital, a equipe atende os seus desafios, cuida do seu design, conteúdo digital e do seu website, para que você foque no que realmente importa. Conte com um parceiro que se molda às necessidades do seu negócio, ajudando a você transformar sua presença digital em forma profissional e transparente. Vamos cuidar do seu digital? Fale com a Flyby. Bem-vindos à barbearia do Carioca. Nosso ambiente aconchegante garante uma experiência agradável e descontraída. Cortes de cabelo a partir de R$ 45 e cabelo mais barba por apenas R$ 80. E também oferecemos vários serviços para ajudá-lo a encontrar o estilo que melhor se adapta a você.
Venha nos visitar e experimente nossos serviços excepcionais a preços acessíveis. Você merece essa experiência. George Roberts Talks. Estamos de volta dos nossos comerciais. Desde já quero agradecer a você pela sua audiência. E hoje aqui de frente comigo, Cíntia Menezes. Cíntia, com tantos projetos que você tem, hoje você tem aí algo novo na sua vida, essa comunicação digital, além dessas entrevistas que você faz, como surgiu na sua vida o projeto da revista Enfoco Digital? Então, o Enfoco Digital News é uma parceria que eu tenho com uma grande amiga minha também, que é jornalista. Ela trabalha há muito tempo na área de turismo, né? Ela se especializou nisso, e em outras áreas também. E a gente se reencontrou nisso e disse assim, Cíntia, nós escrevemos para tantos jornais, para tantas revistas, por que a gente não tem o nosso próprio veículo de comunicação? E aí surge o Enfoco Digital News, que é a nossa revista eletrônica, que tem alta tecnologia. Estamos hoje com grandes parceiros, que são os nossos colunistas, e a revista já tem 3 números, é uma vez por mês que sai, às vezes atrasa um pouquinho aqui e ali, porque a gente tem uma gama de outras atividades que nós fazemos também. Temos também o nosso podcast, eu tenho um podcast com ela, chamado Arretadas Podcast, também que eu faço com Olha. ela. É a Cassandra Teodoro, o nome dela, e é uma amiga muito querida, se formou comigo em jornalismo, e a gente decidiu colocar esse projeto para andar. É um projeto muito lindo, muito bem preparado, com pessoas assim de alto padrão, assim de técnica mesmo para escrita. Não colocamos qualquer, né? Não é de qualquer jeito, é muito bem organizada. As pessoas que estão conosco como colunista, eles são as pessoas, são profissionais seríssimos, cada um em sua área específica. E a revista é muito linda mesmo. Está aí no ar. O 3º número saiu agora no final do ano. Que legal. Então é uma revista que ela sai mensalmente, não é isso? Mensalmente. Às vezes atrasa um pouquinho, atrasa ali, atrasa aqui, mas sai. É isso aí. O importante é trazer informação. A gente sabe Isso. como o nosso trabalho, o peso do nosso trabalho. O peso de informar, conscientizar. Às vezes a gente encontra pessoas que não têm a mesma opinião que a nossa, o que é natural. A gente não está aqui para defender a nossa opinião, o nosso ponto de vista. A gente está aqui para colocar, trazer para os outros que estão lá do outro lado, que hoje a gente não fala só com brasileiros no Brasil. Por exemplo, né? Comecei o programa falando, hoje estamos aqui para conversar com brasileiros cidadãos do mundo. Hoje a gente percorre o mundo, aonde tem brasileiro, aonde tem tecnologia, até mesmo quem não é brasileiro se interessa em assistir um programa na internet para saber notícia ou é para investigar alguma coisa. Então, a gente tem que estar sempre aberto, né, a tudo. Quando a gente fala dessa abertura da comunicação, que é algo que é muito... Eu falo que o poder de se comunicar em ter um microfone, né, é muito perigoso. Porque a gente tem que saber a responsabilidade em saber aquilo que está passando. Né? É uma responsabilidade enorme. E quando você se dispõe a colocar um projeto, né, a desenvolver um projeto como uma revista, qual foi o primeiro ponto que você e a sua amiga, né, Cassandra, a Cassandra, sócia, né, que é a sua sócia, qual foi o primeiro ponto que vocês pensaram em termos de ser digital, mas ao mesmo tempo passar uma comunicação real, mais atual para quem estiver assistindo? O que vocês pensaram? Como é que foi aí essa fusão de ideias? Porque foram 2 mundos para se tornar um só. Então, conta isso para a gente. Então, quando nós tivemos a ideia de fazer a revista, a gente a priori pensou em fazer quinzenal.
Só que é muito trabalhoso fazer uma revista, né? Muito Ah. trabalhoso. Então, a gente pensou em fazer uma revista onde traga conteúdos falando de assuntos que estejam, ao mesmo tempo, atualizados e sempre a gente deixa aquelas, por exemplo, nós temos a coluna de moda, que quem escreve é o Gil Moraes. Temos a coluna de sociedade, né? Então, essas colunas, elas são colocadas na revista quando ela está para sair. Elas são as últimas colunas que são montadas, né? E as outras, por exemplo, o meu é entrevistas. Eu levo o meu entrevistas para dentro da revista. Não tem Ah. problema. O que não pode é passar muito tempo. Porque aí aquele artista que você entrevistou, ele já tem muitas novidades além. Mas, no geral, em um mês, dá para fazer tranquilamente. Agora, nós procuramos atualizar sempre em termos assim, moda, como é o nome? Social, que aí sim Uhum. a gente deixa para colocar na semana que a revista está para sair. Essas são as últimas colunas. A gente tem esse cuidado, né? Para não ficar tão defasado. Porque um aniversário que aconteceu há um mês atrás, colocar numa revista, no dia que vai sair, não dá. Então, a gente procura ter esse cuidado. Levar informações, né, de alto padrão, de alto nível, para que as pessoas elas possam navegar ali, naquele contexto, onde tem um aprendizado. Por exemplo, nós temos coluna de uma esteta, né, muito famosinha aqui, né, onde ela faz procedimentos estéticos e ela traz informações sobre os procedimentos estéticos. Em um mês não vai mudar, né, tanta coisa. A gente tem esse cuidadozinho aí de fazer isso. Muito bom, muito bom. Bom, gente, eu vou para um momento do nosso programa agora, que é o nosso momento bate-bola. A Cintia, ela pega todo mundo no programa dela, quando ela faz esses momentos assim, te dou uma palavra e você me dá outra. Hoje é o nosso momento de pegar aí, ó, da Cintia Menezes, o Ai, que que ela pensa, o que que é. Vamos lá, então. Nosso não. momento bate-bola. Bate-bola com Cintia Menezes. Um sonho. Fazer como produtora o meu primeiro filme. Uma vontade. Ah, de comer acarajé. Hoje eu vou comer. Um lugar. Paris, quero conhecer, não conheço. Uma profissão. Jornalismo, Educação. fundamental. Um livro. Pegou agora. Posso mostrar um que Pode? eu estou lendo no momento? Pode. Estou lendo esse livro no momento. O Conselheiro, O conselheiro. do meu amigo Robério Santos. Estou Se lendo eu, esse. se eu pudesse mudar algo no mundo, seria. A falta de empatia das pessoas, do amor das pessoas. Gostaria que as pessoas elas fossem mais comprometidas com as outras, com os seres humanos, uns com os outros. Muito Cuidar. bom. Eu amo. Eu amo minha família, eu amo meus amigos, eu amo você, Robert. Obrigado, querida. Obrigado. Coisa boa. Uma cor. Rosa, Montanha, praia ou cidade? cidade, eu sou bem urbana. Teatro, TV ou cinema? Aí, lascou tudo. Nesse momento, cinema, né? Vamos botar cinema, Vou porque eu para estou mais uma aí envolvida. com você. Eu não tinha essa, não. Hum, Revista, jornal ou TV? tadinha. Agora você me pegou, né? Para matar. Revista, jornal ou TV? Todos três, cada um tem sua velocidade, né? Vamos colocar revista, já que eu estou com a minha, né? Ok. Revista. Para mim,
Ser uma jornalista é... Ter a responsabilidade da comunicação, levar a informação de forma verdadeira, prática, objetiva. Eu me defino uma mulher... Multifuncional. Família, para mim... É a base de tudo na vida. Para mim, Deus é... Vida, amor. Que essa vida, esse amor, né, que essa energia, Cíntia, possa fazer com que você, a cada dia, se sinta ainda mais inspirada em trazer para o seu público todo esse trabalho, toda essa gama de... quando a gente fala, gente, assim, gama de sabedoria, educação, informação, que você possa se sentir sempre inspirada a trazer novos projetos e deixar para que as pessoas se sintam mais bem informadas. Essa preocupação que você tem como jornalista, informar de maneira correta, clara, verdadeira, isso é muito importante. Hoje, no nosso mundo, a gente sabe muito bem que, por causa dessa tecnologia, todo mundo se torna alguma coisa por causa da tecnologia. As pessoas esquecem de uma coisa, que ainda assim, o estudo, a leitura, tem que fazer parte do nosso dia a dia, né? Para que a gente possa também sempre pesquisar antes de passar algo adiante. Então, isso é muito importante, as pessoas esquecem. Parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo. Obrigada. Que nosso Deus, nossa energia suprema, possa te dar mais força, mais saúde sempre e mais sucesso. Porque quando a gente desenvolve aquilo que a gente ama, a gente é uma pessoa bem-sucedida. Eu vou deixar agora para você terminar aqui o nosso programa com uma frase, com o que você quiser. Hoje você deixa para o nosso público a sua fala. Cíntia Menezes, para o público do mundo. Em primeiro lugar, quero agradecer seu espaço. Estar aqui com você é sempre uma honra e um prazer. Você é uma pessoa que eu aprendi a amar, a admirar, né? Você tem todo esse talento. Eu sou realmente muito sua fã. Assim. Acho você espetacular. Agradecer a todos que vão estar acompanhando aqui a entrevista, que estão acompanhando a entrevista, que vão estar acompanhando a entrevista, porque fica, né, registrado. E eu quero deixar uma palavra com vocês, sim, sobre perseverança. Eu sempre fui uma pessoa que eu nunca desisti fácil, né? Aliás, eu não lembro de ter desistido alguma vez de alguma coisa. E a perseverança, ela faz com que você alcance. Às vezes, o inalcançável que você pensa que não pode alcançar. Então, é perseverar. E nessa sua perseverança, você definir o que você quer na sua vida. E estudar. Porque sem o estudo, a gente não vai daqui para ali, para a esquina. Então, você precisa estudar, você precisa conhecer o campo em que você está pisando e não desista. Não desista, porque você vai encontrar ao longo do caminho muitas pessoas que vão dizer se seu sonho é um sonho, que não vai acontecer, é sonho. Mas os sonhos, eles se tornam reais quando você não desiste. Então, persevere. Perseverança é meu nome. E seja fênix quando você cair, porque em alguns momentos você vai cair. Seja fênix, ressurja das cinzas e continue. Muito bom. Um beijo. Um beijo. Muito obrigado. É isso aí, gente. Hoje, quem veio abrir o livro da sua própria vida é a jornalista, empresária, comunicadora Cíntia Menezes, que é um sucesso no que faz. Ela desenvolve projetos, entrega projetos, mostra que veio, e hoje ela veio abrir aí pequenos capítulos do livro da vida dela. E para acompanhar todo o trabalho que ela vem desenvolvendo, fica aí ó, na nossa tela para vocês a mídia social dela, as mídias digitais também que ela aparece, fica na nossa tela. E é isso. Desde já,
Muito obrigado a todos vocês pela sua audiência. O nosso programa acontece porque você entra em contato com a nossa equipe, você escreve e ali a gente tem todo o prazer em desenvolver um programa, convidar pessoas que têm, sim, uma história inspiradora e faz a diferença na vida de muita gente. Obrigado pela sua audiência e com certeza a gente se vê em breve. Robert Stocks. Robert Stocks.